Deus. Canções que demonstram quem Ele é, meus irmãos. Quem está feliz aqui? Levanta a mão aí. Está feliz, meu irmão? Tá? Você que não levantou, confia. A nossa felicidade não está nas coisas que vemos, nas coisas que temos, por mais que ela possa proporcionar alegria. Mas a nossa maior alegria está em uma pessoa. E essa pessoa está dentro de nós. O seu Espírito está dentro de nós. Aí sim, se a gente entender isso, a gente vai viver aquela promessa maravilhosa que ele declarou em João 14. A minha paz vos dou, não como o mundo dá, né? A minha paz vos dou. Abra sua Bíblia em Salmo 32, nosso 7º sermão da nossa série. Perdoai-vos uns aos outros. Recordando a você, nosso sermão passado, a ênfase estava em perdoar, independente da injustiça. O texto foi lá em Pedro, nós vimos isso. O nosso exemplo lá de injustiça, nas últimas instâncias, era o próprio Cristo. Enquanto ele era injustiçado em todos os sentidos, em todas as esferas possíveis, ele não revidou, ele não ameaçou, ele não saiu da sua boca nenhuma praga, maldição sobre aqueles. Mas ele confiava no justo juiz. Hoje, a ênfase é em pedir perdão, não é em perdoar. É pedir perdão. E esse salmo de Davi, como nós cantamos aqui logo de início, ele é muito claro em dizer, eu digo muito claro aqui, irmãos, é porque os irmãos que estão aqui há muito tempo já viu eu pregar nesse texto aqui várias vezes, e você mesmo já deve ter ouvido várias pregações nesse texto, de que quem não confessa pecado, ou seja, quem não pede perdão, adoece. A gente pode entender, a gente vai entender aqui no texto, que esse adoecer tanto pode ser fisicamente, como pode ser espiritualmente. Uma das duas é realidade. Eu acredito que as duas são realidade. Quem adoece da alma vai acabar adoecendo do corpo. Quem adoece do corpo acaba adoecendo a alma. Eu não consigo ver separação disso. Então, por isso, o Salmo de Davi, a maioria concorda que é dele, vai nos trazer a solução, né, para essa mazela, seja no corpo, seja na alma. E a resposta a gente já sabe, é pedir perdão. Aqui, ele vai pedir perdão a Deus. Mas a gente sabe, irmãos, que qualquer pecado que a gente comete contra o próximo, qualquer pecado, qualquer que seja, Deus é ofendido. Deus é ofendido. A própria história de Davi vai nos mostrar isso. Então, quero ler com os irmãos Salmo 32. Depois eu digo aqui como é que eu vou dividir. Como é que a gente vai caminhar com ele aqui, tá? Isso aqui é um dos salmos penitenciais. Assim como o Salmo 6, o 38. O 51 tem muita conexão com esse Salmo 32 aqui. Salmo 102, 130, 143. Certo? Então, nessa categoria. Então, vamos aqui. A partir do verso 1, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei.
Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, tudo o que é piedoso te fará, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra. Te pedimos mais uma vez, dai-nos entendimento. Que a palavra nessa noite tenha relação com todos nós, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Só para testar. Quem vai se meter a besta de entrar aqui agora? Entendeu? A zoada é grande, né, meu irmão? Tudo bem com... Samuel, tá tudo bem aí? Amém, irmãos. Então vamos lá. Vamos dividir o texto aqui. É um texto longo. Que o Senhor me dê graça, para que eu fale tudo aquilo que eu planejei para essa noite. Vamos lá. Verso 1 e 2. Quem pede perdão é bem-aventurado. Bem-aventurado, entenda, é um indivíduo feliz. Alguns vão dizer que é muito mais do que feliz. Eu procurei uma palavra para colocar no lugar de feliz que seja melhor do que feliz, mas eu não encontrei. Então, se você encontrar, é essa daí, tá certo? É muito mais que feliz. Sabe, é algo que a língua, o hebraico ali, dá a entender que é muito mais do que simplesmente feliz. É feliz, estar feliz, ser feliz, agora, amanhã, depois, é uma sensação, sei lá, é um negócio maravilhoso. Então, quem é que tem isso? É quem pede perdão. Verso 3 até o 5. Confessar pecado é necessário. Verso 6, 7. Buscar o perdão em Deus é o caminho para ser buscado. Mas você pode colocar só assim: buscar o perdão de Deus é o caminho. Certo? Porque nesse caminho há uma oportunidade, há segurança, há fortaleza, há proteção. O verso 8 até o 11. Se submeter e não resistir ao Senhor é o certo. Vê se ficou claro para você. Aí eu vou de trás para frente. Do verso 8 ao 11, se submeter e não resistir ao Senhor, a Deus, é o certo, é o que tem que se fazer. O verso 6 e 7, buscar o perdão em Deus é o caminho. Verso 3 ao 5, confessar perdão é necessário, o confessar pecado é necessário. Verso 1, 2, quem pede perdão é bem-aventurado. É interessante que essa linha de raciocínio que a inspiração fez Davi colocar aqui, mostra exatamente, é o exemplo dessa felicidade. Porque antes de Davi falar a necessidade de pedir perdão, que está no verso 3 até o 5, e de buscar esse perdão em Deus, ele já começa dizendo que ele é feliz. Aí a pergunta é, por que Davi é feliz? Porque ele reconheceu o pecado dele. Porque ele, ao reconhecer o pecado dele, ele não teve outro caminho a fazer, a não ser confessar o pecado dele. Ninguém confessa pecado sem antes reconhecer. Então Davi, depois que ele recebe o perdão de Deus, ele sente esse perdão de Deus, ele demonstra, quando ele vai relatar esse fato,
que chega até nós hoje aqui, para nos encorajar a fazer o mesmo que ele fez, ele já começa dizendo em que posição ele se encontra. Dessa felicidade, meus irmãos, que é o começo do nosso texto, certo? Então vamos começar o nosso texto. E esse texto está aqui para mostrar para a gente que essa dificuldade de Davi, porque parece, meus irmãos, tudo indica que Davi demorou no mínimo 1 ano. E parece também, quando você lê lá Salmo 51 e os outros salmos de Davi, que isso aqui tem relação com o pecado dele de adultério. A grande maioria dos comentaristas acredita que essa grande alegria de perdão que ele sente foi pelo pecado de adultério dele que levou ele a cometer um pecado de assassinato, né? Porque ele planejou a morte do marido da adúltera, né? Que adulterou com ele. Isso mostra para a gente que essa dificuldade de confessar pecado, de reconhecer pecado e confessar pecado, não foi só na vida de Davi. Na minha vida, na sua vida, e se você parar para pensar, é uma realidade. Nós temos muita dificuldade de pedir perdão. Há dificuldade de perdoar. Há dificuldade de perdoar. Mas há muita dificuldade também de pedir perdão. Porque a gente sempre quer justificar, né, o pecado da gente. A gente sempre quer colocar uma desculpa para o pecado da gente. E às vezes demora tempo para que, de fato, a gente reconheça. Enquanto a gente não reconhecer, a gente não vai confessar. Mas Davi aqui mostra para a gente que aquele que confessa, ele já começa dizendo que é feliz. E olha que interessante, tem algumas palavras aí que Davi faz questão de ficar repetindo para mostrar o quanto nós somos agraciados pelo perdão de Deus. Olha aí, ó, verso 1 e verso 2. Aqui demonstra, né, a alegria dele para dizer isso aqui, que bem-aventurado. Por que é bem-aventurado? Ele vai dizer, ó, cuja transgressão é perdoada. Transgressão, faz um paralelo aí, né? Tem uma ligação com perdoada. E pecado, coberto. Então aparece aí a palavra transgressão e a palavra pecado, certo? São duas palavras aí bem interessantes que ele coloca aí. Transgressão dá ideia, aí veja se não faz lembrar realmente o pecado de Davi. Transgressão é a ideia de você conscientemente ultrapassar uma linha que você tem conhecimento que não é para ultrapassar. Davi sabia que ele não poderia ter outra mulher além daqueles que, na sua cultura, mesmo sendo pecado, era permitido. Davi tinha um harém, Davi tinha muitas mulheres. Ele podia desfrutá-las, no bom sentido da palavra, na hora que ele quisesse. A linha divisória era a do próximo, não. E Davi, por vontade própria, sabendo que era errado. Lembra da história? Davi tinha que estar na guerra, aí ele não foi. Aí ele ficou passeando no pátio. Aí ele vê lá a mulher. Então, ele sabe que aquele olhar ali, o que é que vai dar? E ele insiste com isso. E ele cai. Transgressão é a ideia de você pecar consciente. Aí Davi está dizendo, como é feliz o homem que mesmo pecando, é isso que ele está dizendo, tá, irmãos? Mesmo ele pecando conscientemente, se ele reconhecer, o que ele vai dizer mais na frente, se ele reconhecer, se ele confessar, o Senhor perdoa. Perdoa. É interessante, meus irmãos, observar que Davi, em momento algum, vai citar o nome das pessoas ofendidas. Quem ele deveria pedir perdão, pela lógica? Não seria a Deus em primeiro lugar. Seria a família do homem que foi morto, assassinado. Pedir perdão pelo que ele fez. Mas ele sabe que se Deus não perdoar ele,
dificilmente as pessoas o perdoarão. Lembra que eu disse uma vez, olha, Deus age nos dois extremos. Deus age no coração daquele que tem que pedir perdão e Deus age no coração daquele que tem que perdoar. Deus tem que estar envolvido. Se Deus não estiver envolvido, nem você pede perdão, nem aquele que tem que lhe perdoar vai perdoar. Deus tem que estar envolvido. Então, pela lógica, o que você tem que fazer? Pedir perdão a Deus. Aí depois você se encaminha para pedir perdão. Não sei, Davi deve ter ido pedir depois. Mas a ênfase que ele dá é pedir a Deus. Porque ele sabe que Deus é misericordioso. Porque ele sabe que Deus é compassivo. Deus sabe que a gente erra. Agora o que ele quer é que a gente reconheça e vá para ele. Aí ele usa essa palavra. Primeiro, transgressão é perdoada. Aí ele usa outra palavra, que foi traduzida aqui como pecado. E a ideia de pecado aí é o contrário de transgressão. Que você peca, mesmo às vezes sem querer. Você peca. É a ideia de errar o alvo. A ideia de se confundir. Ah, eu tenho que ir por esse caminho. Ah, o caminho é esse. O alvo que eu tenho que seguir é esse aqui. Mas aí, devido à minha criancice, à minha falta de obediência, eu vou para outro caminho, aí eu erro. Às vezes não é proposital. Às vezes sou levado pelas minhas paixões. Aí me faz pecar. Aí eu me torno culpado por isso. A ideia desse pecado aqui, a influência da culpa, não é influência, está sobre a ênfase da culpa. O primeiro, você é culpado, mas é um culpado consciente. Aqui é um culpado inconsciente, mas é culpado. E aí, qual é a relação dessa palavra, pecado, que tem aqui? Coberto. A ideia de que Deus esconde, tira das suas vistas, cobre. Então, só esse primeiro verso, o que Davi está dizendo? Bem-aventurado é aquele indivíduo que, pecando consciente, Deus perdoa. Bem-aventurado é aquele indivíduo que, mesmo pecando consciente e inconsciente, Deus tira, oculta. Não deixa mais ele ver, ou seja, não deixa mais ele ser acusado por aquela queda, por aquele pecado. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Não é que Deus esquece. É que Deus não leva em consideração. Deus, como o texto está dizendo, cobre, esconde. Você já deve ter sofrido disso, né? Você peca, aí você, até o momento de você chegar a pedir o perdão, vem a vergonha, né? Vem a acusação sobre você, como se tivesse todo o tempo diante das suas vistas. Aquilo que você cometeu, seja a transgressão, seja o pecado, seja por vontade obstinada, seja inconscientemente, está lá. E aquilo te aflige, aquilo te perturba, aquilo te adoece. Aí quando você tem o perdão, aí puxa vida, que sensação maravilhosa que Deus proporcionou. Além de me perdoar, Ele também esconde de mim a falha que eu cometi, para que eu não me sinta mais acusado por ela. É como levante, siga em frente. Vai cair de novo, mas por isso aqui você não vai sofrer mais nenhuma sanção. Vá, a ideia é essa. Aí ele para aí, não. Aí vem o segundo verso aí, ó. Olha o que ele vai dizer no segundo verso. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Olha aí, meus irmãos, que Deus não atribui. A palavra aí, o verbo atribuir, a ideia de imputar, a ideia de calcular, de creditar. É a ideia de contabilidade, de escrever. Então é como se ele estivesse dizendo assim, ó, feliz é o indivíduo que pede perdão, porque o Senhor olha, e a palavra iniquidade aí, a raiz dela é olhar. Deus não escreve a transgressão e o pecado dele registrado em um papel, para ficar de vez em quando olhando e lembrando. Não, Deus não faz isso. Deus realmente esquece. Mas o esquece aqui é de não levar em consideração.
Tá, irmãos? Não é esquecer, não. Deus não esquece de nada. Deus não tem problema de memória. A ideia aqui é de não passar em rosto. Olha que interessante. Deus não atribui, o Senhor não atribui iniquidade. Só que ele dá uma ressalva aqui. Ele diz assim, ó, em cujo espírito, o espírito aqui está relacionado à pessoa, o bem-aventurado, o feliz. Em cujo espírito, na minha versão diz, não há engano. Não há engano. Talvez na sua versão diga dolo. O que ele está querendo dizer aqui, ó, é que desde que esse indivíduo tenha se arrependido verdadeiramente, que ele não tenha sentido simplesmente um remorso, porque a palavra que está aqui, ela também dá a ideia de duplicidade, né? Duplicidade, arrependimento ou remorso. Por isso que na minha tradução vê a palavra engano. Nós não podemos achar que temos a condição de enganar a Deus com o nosso choro, com o nosso pranto. Deus não deixa se enganar. Deus jamais se permite a isso. Então, o nosso arrependimento tem que ser verdadeiro. Se for enganoso, se for doloso, se for falso, então tudo que foi dito atrás não é realidade na vida dessa pessoa. Então, ele deixa de ser feliz e passa a ser infeliz. Então, por que isso está aqui? Então, aí alguém podia dizer, pastor, por isso que é difícil perdoar. Porque a gente está num clima tão assim, tenso, na alma, no espírito, que a gente não sabe se de fato o que a gente está sentindo é arrependimento ou perdão, ou arrependimento ou remorso. Aí, meu irmão, minha irmã, é justamente para você depender do Espírito Santo de Deus. Senhor, cura-me. Faz com que, de fato, eu sinta o pecado, a transgressão. Que eu sinta que ofendi a Ti. Porque só assim eu vou conseguir, de fato, olhar para o irmão que eu ofendi, ou a irmã, e pedir perdão. Senão, é só remorso. Aí depois disso, e aí a prova é que Davi não teve o coração dolo, porque o texto continua. E aí vem Davi confessar o seu pecado. É necessário confessar pecado. E quando eu digo é necessário confessar pecado, eu estou dizendo é necessário pedir perdão. Ninguém pode viver uma vida de cristianismo sem pedir perdão. Davi é a prova disso. Olha o que Davi vai dizer aqui. Que recusar confessar perdão, meus irmãos, escute bem o que eu vou dizer. Recusar pedir perdão, confessar perdão ao Senhor, é pedir disciplina. Disciplina. Entendeu? Castigo de Deus. De repente, essa sua dor, essa sua angústia, de repente, essa sua doença no corpo, é fruto de juízo de Deus. Juízo no sentido de disciplinar você, para que você se arrependa, peça perdão, confesse o seu pecado. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com Davi. E o que é que o Davi vai dizer aí, ó? Enquanto ele se recusava, ele vai dizer duas coisas aí, ó. Enquanto, verso 3 até o 5, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi era atormentado. Por que ele é atormentado? Pelo silêncio dele. Enquanto eu calei, pelo silêncio dele, pela negação do problema. Qual o problema? Que ele pecou, que ele ofendeu, que ele transgrediu, que ele estava em iniquidade. O silêncio dele o fazia sofrer o que estava sofrendo. O silêncio dele fazia sofrer o que ele estava sofrendo pela segunda coisa que ele vai dizer agora, no verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E a tua mão que pesava sobre mim, o que é que ela fazia? Tirava o meu vigor.
secou como no calor do verão. Você já andou no sol quente do verão, do Ceará, meio-dia? Você não fica assim meio fraco, não? Você fica assim, sonhando com a aguinha de coco bem geladinha ou com aquela maldita Coca-Cola? Você sente as suas forças desvaindo, você acha que vai desmaiar com aquele solzão quente na cabeça? Davi está tentando parafrasear para ver se a gente entende. Não era o sol, não, era a mão de Deus pesando sobre ele. Fala, miserável. Sai desse silêncio. Reconhece o teu pecado. Confessa o teu pecado. Que a minha mão está sobre ti. Está vendo? Esse tipo de sermão não é bem-vindo por aí. A mão de Deus é sempre vista como uma mão poderosa. E sim, ela é uma linguagem antropomórfica, que chama. Uma forma de Deus dizer que ele é poderoso. A mão de Deus está aqui. Né? Que o Deus é miraculoso, que ele faz milagres. A mão de Deus, aí você entende que é poder para ressuscitar morto, tal. Mas quase ninguém, quase, porque vocês sabem que a mão de Deus também é para açoitar, é para trazer dor, é para trazer angústia. Repito, de repente a dor que você está sentindo, a angústia que você está sentindo, não tem nada a ver com demônios se levantando contra você. Tem nada a ver porque você está no caminho certo e o inimigo está querendo colocar obstáculo. Ele pode fazer isso? Pode. Mas às vezes não é isso. É o próprio Deus dizendo, fala, confessa. E veja, é o pecado de Davi. É com Davi. Assim como é com Davi, é comigo e com você. Deus não está pegando e dizendo, Davi, olhe para o fulano de tal. Se arrependa como fulano de tal. Não. Davi, olhe para mim. Eu estou com a mão sobre você, Davi. Por isso que você está sentindo essa angústia, por isso que está sentindo essa desfalência. E no Salmo 51 ele diz, devolve a alegria da salvação, para que eu possa testemunhar. Davi perdeu a alegria em todos os sentidos. Aquele Davi famosão de tocar harpa, de sair fazendo estrelinha, dançando, já era. Ele está abatido, ele está triste. Ele está angustiado. O sol não é mais sol para ele, para trazer prazer. Não é isso aí? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Verso 4, ele diz que todo dia ele gemia, constantemente. Verso 3, verso 4, ele diz que o calor do verão secou o seu vigor. Aí ele vem no verso 5. Ele diz, confessei-te o meu pecado. O silêncio dele é rompido. Ele entendeu que não podia viver mais desse jeito. Basicamente 1 ano em silêncio. E a coisa ficando ruim, não tinha mais aquela alegria. Um monte de mulher não tinha mais prazer para ele, satisfação para ele. Aquela banda fantástica, não era uma banda, era uma inteira. Os levitas, todo mundo lá, tudo instrumento, tudo que era de primeira estava lá. Não tinha mais prazer, triste. O que é que tu tem, Davi? Bora, rei! Tu é rei! Não tinha palavra de autoajuda ali para ajudar esse homem. O problema dele era interno. A alma dele estava corroída. O espírito dele estava todo quebrado. O corpo dele estava sentindo. Por isso que eu acredito que Davi estava doente. Espiritualmente e fisicamente. Desfalecido. Até que Deus manda um profeta lá e confronta Davi. Aí Davi quebra o silêncio. Lembra lá, o profeta conta a história todinha. Davi, tu é o cara, Davi. Não, o que é que antes, né? O que é que a gente tem que fazer com um cara desse, Davi? Que tinha um monte de mulher e pegou uma única, tinha um monte de vaca, né, de animal, e pegou um animal de um que só tinha esse animal. Esse cara merecia morrer. Davi, esse cara é tu. Aí Davi faz o quê? Deus, pequei contra ti. O silêncio de Davi foi quebrado. Davi fala. Aí aqui no nosso texto aparece, no meu texto aqui, talvez no seu também, 5, o verso 5 aparece, confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Certo? Aí depois ele diz, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aparece a palavra confessei aí 2 vezes.
Só que a primeira palavra que está traduzida aqui como confessei, ela dá a ideia, e a raiz dela é de conhecer. Mas quando ela está conjugada na forma passiva para ativa, ela dá a ideia de reconhecer. Então, parafraseando aqui, Davi está dizendo isso aqui: reconheci o meu pecado, e a minha iniquidade eu não escondi mais. Eu reconheci e eu não escondi mais. A ideia, que vai corroborar mais na frente, é que ele faz questão de dizer que ele errou, de assumir a culpa. Entendeu? Então, é exatamente isso aqui que o texto está querendo dizer. Reconheci a ti, Deus, o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Como se tivesse a possibilidade de esconder de Deus. O que Deus queria era que ele reconhecesse a culpa. Deus sabia que ele era culpado desde sempre. Não é? Mas o Senhor queria que ele assumisse o erro dele. Que ele fosse homem para assumir as suas falhas, não colocasse nas circunstâncias, que normalmente é o que a gente faz. Por essa que outras coisas que Davi fez, é que a Bíblia vai dizer que o Senhor chama ele de o homem segundo o coração de Deus. Olha, Davi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, que fez algo que, meus irmãos, pensando direitinho, o cara adulterou e depois mandou matar o marido da mulher e fez toda aquela tramóia todinha com o cara. E é chamado homem segundo o coração de Deus por quê? Porque Davi reconhecia o seu pecado. Ele não botava na conta de ninguém e nem no meio que ele vivia. Ele batia no peito: eu errei mesmo, sou eu reconheço, eu não escondo. Aí sim, ele diz: confessarei. O confessar aí, falar. Eu vou derramar aqui diante de ti. Porque aí a convicção: tu perdoas a iniquidade do meu pecado, tu perdoastes. Então, olha o detalhe aqui, irmãos. Quando Davi abre a boca, quando ele sai do silêncio, a transformação já aconteceu, o perdão já foi recebido por ele. Ele não pede, presta atenção, ele não pede para receber. Ele pede perdão porque ele tem consciência que já foi perdoado. Está aí, irmãos, confessei, eu reconheci meu pecado e a minha iniquidade eu não escondi de ti. E eu disse, confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu. Eu confessarei, futuro, e tu perdoaste. Não é tu perdoarás, tu perdoaste. Isso aqui é de um coração de alguém que já recebeu perdão. Ele está só externando para nós, meros mortais, entender que quando a gente abre a boca para pedir perdão a Deus, a gente tem que ter convicção de que já fomos perdoados, meus irmãos. Porque aí todo o mérito é do Espírito Santo de Deus na vida da gente. Então o que a gente tem que fazer é o que Davi fez, é reconhecer. Não é ficar olhando para o pecado do outro, esperar o outro se arrepender para você se arrepender. Percebeu, irmãos, aqui? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A palavra iniquidade, aí entenda, a minha culpa, o meu castigo. É resumindo tudo que ele disse como é feliz. Senhor, eu sei que tu perdoou a minha transgressão, o meu ato voluntário de pecar. Eu sei que tu perdoou. A minha disposição de pecar consciente, eu sei que tu perdoou. E eu sei também que tu tirou a minha culpa. Tu não escreveu em canto nenhum para ficar olhando. Eu sei disso. Por quê? Porque tu perdoaste. E aí, quando ele termina isso, de confessar, ele está dizendo para nós que é necessário. É necessário, meus irmãos. E aí agora, o nosso terceiro ponto, ele vai dizer que esse pecado, que esse perdão que é necessário buscar em Deus, confessar o pecado, ele vai dizer agora, do verso 6 ao 7,
que tem que ser em Deus. Não tem outro caminho. Se não ficou claro aqui, do verso 3 até o 5, que Deus está aqui como a ênfase daquele que trabalhou internamente no coração de Davi, para quando ele abriu o silêncio dele, rompeu o silêncio dele, reconheceu o seu pecado, que Deus já tinha trabalhado no íntimo dele, ele vai dizer agora, ó, a partir do verso 6 e o verso 7. Ó. Sendo assim, todo que é piedoso, aí você entende assim, ó, todo que é crente. O ímpio não quer conversa com Deus. Então não adianta falar, peça perdão a Deus. É a coisa mais ridícula do mundo. Você pedir para um ímpio que adulterou, para um ímpio que roubou, pedir perdão a Deus não faz sentido nenhum para ele. Perdão é para nós que somos cristãos. Por isso que a oração do Pai Nosso, não está dizendo? Senhor, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdão é para nós, é para crente. Entendeu? Aí está dizendo, ó, sendo assim, todo que é crente, aí, ó, todos nós aqui, ó, todo que é crente, te fará súplicas, orará, pedindo perdão a ti. Aí ele diz algo interessante, ó, em tempo de poder te encontrar. Preste bem atenção. Em tempo de poder te encontrar. A pergunta é, existe um tempo de encontrar a Deus? E tem tempo de não encontrar Deus? Deus não está em todo lugar, em toda hora, em todo momento. Deus não está acessível a todo momento. O que é que Davi está querendo dizer aqui? Davi está querendo dizer aqui, meus irmãos, que há uma oportunidade. Que essa oportunidade, ela pode acabar. Não é? Olhe para o texto. Em tempo de poder te encontrar. Essa oportunidade de poder encontrar a Deus para suplicar, para orar, para reconhecer que pecou e para pedir o perdão, pode passar. Mas como é isso? Se Deus está em todo lugar, a todo momento que a gente quiser. A oração do Pai Nosso está dizendo, ore a Deus pedindo perdão. Deus vai estar sempre disposto a perdoar. Então, o que é que esse texto está querendo dizer? Que oportunidade é essa da gente se arrepender? Eu vou tentar ser didático aqui, porque eu achei isso aqui muito importante para os irmãos entenderem. É uma oportunidade, mas escute aqui. Davi os admoesta a orar, mas a expressão que um comentarista chama de enigmática, em tempo de poder te encontrar, literalmente, em um tempo de achado, levanta algumas questões. Quando o Senhor não pode ser encontrado? Pode-se dizer, teologicamente, que Deus está sempre presente e sempre pode ser chamado em oração a qualquer momento da necessidade, eu acabei de dizer. Mas escute bem isso aqui. Mas a Bíblia usa uma linguagem como esta para descrever nossa situação mais do que a disponibilidade de Deus. Ou seja, as circunstâncias que nos levariam a orar, uma janela de oportunidade, pode, por assim dizer. Deus leva seu povo a agir, seja porque ele abriu um caminho para que eles ajam, ou porque ele o está movendo pelo seu espírito a responder. Mas se as pessoas não responderem à oração, a oportunidade pode acabar e o Senhor pode não mais incitar a confissão. Então, se você não entendeu, eu vou tentar explicar aqui. O que Davi está querendo dizer é isso aqui, ó. Sendo assim, todo que é cristão orará a ti, na oportunidade que ele tem, em ser lembrado o pecado que ele está necessitado de se arrepender. Talvez a oportunidade que você não pode perder é essa hoje. Deus falando para você, olha, você está sofrendo porque você está em silêncio. Você está sentindo essas angústias, essa dor. Você está doente no corpo físico, é por causa do seu silêncio. Você não reconhece que pecou. Você não reconhece que ofendeu. Você não reconhece que transgrediu. Você não reconhece que está em iniquidade. E por isso a minha mão tem pesado sobre você.
Mas essa é a oportunidade que eu estou lhe dando para você se arrepender, para você reconhecer o seu pecado, para você clamar por perdão. Essa é a oportunidade. Entendeu? Talvez, como isso aqui está sendo gravado, amanhã, daqui a um ano, pode ser a oportunidade para outra pessoa. Então, a oportunidade aqui não está ligada a Deus, mas na pessoa. Repito, essa pode ser a sua última oportunidade. E aí, pastor, se eu deixar passar essa, pode ser que dessa angústia que você está vivendo, você venha morrer. Mas aí eu vou para o céu. Beleza. Você não vai perder a salvação jamais. Você vai para o céu. Mas com certeza não vai receber galardão. Com certeza, muitas bênçãos que você poderia usufruir aqui. Quem não é casado, casar. Quem não tem filho, ter filho. Quem ter filho, ver o filho se formar. Quem ter filho, ver o filho casar e ter filho. Isso não é privilégio não, irmãos? Isso não é privilégio não? É. Mas de repente, você, por ficar em silêncio, Deus pesa a mão sobre você, Ele é o autor da vida, e de repente Ele, vou trazer você para cá mesmo sem galardão nenhum, porque tu só dá trabalho, faz os outros cair. É isso. A oportunidade é essa. Pode ser a sua, última. Confesse, e você será bem-aventurado. Reconheça o seu pecado. Por quê? Porque se você fizer isso, se você aproveitar a oportunidade, olha o que Davi diz no verso 7. Antes, para confirmar essa ideia de juízo de Deus, olha como é que o verso 6 termina. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, ele não diz, com efeito, quando possível transbordarem as muitas águas, não, ele afirma, quando transbordarem, águas vão transbordar, não atingirão. Quando você pega a relação de águas transbordando no Antigo Testamento, dá sempre a ideia de castigo de Deus. Sempre dá essa ideia de castigo de Deus. Deus manda e sempre mandou e sempre mandará castigo para os seus filhos. Hebreus vai dizer isso, que Deus não corrige o bastardo, né? Mas o seu filho ele corrige. E como é que ele corrige? Afligindo, açoitando. Para quê? Olha, você que é filho, deve ter levado uma chibatada do pai e da mãe. Para que ele bate em você? É para matar você? É para corrigir você, botar você no caminho certo, não é não? Não faça isso, menino. Aí dá uma chinelada, entendeu? Não faça isso. Puxa a orelha. Até hoje eu acho que uma orelha minha é maior do que a outra, porque minha mãe só gostava de pegar nessa. Mas é porque ela era má? Não, é porque ela queria que eu fizesse a coisa certa. Então vai vir correção. Vai vir correção, mas que não seja você, que você esteja em obediência. Que você esteja em obediência em pedir perdão quando você erra. Aí essas águas, elas não vão vir para lhe prejudicar. Pelo contrário, o verso 7 vai dizer que quando essa mão de Deus de castigar, porque às vezes acontecia, quem errava era eu, a minha mãe vinha, puxava a minha orelha e puxava dos meus irmãos. Ou, parafraseando aqui, vinha lá, né, a corrente de águas aí transbordante, mas só pegava a mim, porque eu que merecia. Outras vezes eram meus irmãos. E quando não pegava a mim, o que é que acontecia? É o que está no verso 7. Tu és, olha o que é que Davi diz? Meu esconderijo. Tu me preservas e me cercas de alegres cantos de livramento. O que é que Davi está dizendo? Em ti eu tenho segurança, eu tenho fortaleza e eu tenho proteção. Por isso que ele diz que é bem-aventurado o indivíduo que pede perdão. E quando ele pede perdão, é restaurado. E aí ele não tem mais a mão de Deus pesando sobre ele. Ele tem a mão de Deus agora para dar segurança para ele, dar fortaleza para ele e dar proteção para ele. Meus irmãos, eu ia dizer uma besteira agora, ó. Eu vou dizer o que eu ia dizer. Dá vontade realmente de pecar para pedir perdão, para ter isso aqui renovado na vida da gente. Um Deus que protege, que igual que a gente se esquece disso. Mas não faça isso, tá? Porque isso aqui é o que Paulo condena, eu acabei de dizer.
É porque eu sei que a graça de Deus é grande, eu vou abundar no pecado para que a graça abunde em mim? Não, eu não vou fazer isso. Foi só um lapso aqui. Porque a gente se esquece que tem muitos benefícios quando a gente pede perdão. Aí tem como um indivíduo que tem a segurança de Deus, tem a fortaleza de Deus, a proteção de Deus, viver angustiado, ressentido, quebrado, doído. O sol para ele é treva. A treva para ele, pelo amor de Deus. Entendeu? E aí ele vai. E entra no final aqui, do verso 8 até o 11. E o verso 8, parece que é Deus que entra aqui na história para falar para Davi, Davi falar para nós. Mas eu acredito que é Davi mesmo que está dizendo isso aqui. Mas ele está dizendo o que Deus disse para ele. É com a experiência de Davi, com esse relacionamento de perdão com Deus foi tão grande, que ele pega exatamente o que ele entendeu, ipsilitris, da relação dele com Deus, e traz para o povo e para nós aqui. Ele diz assim, depois que ele entende que Deus é o esconderijo, que Deus preserva ele da tribulação, cerca ele de alegres cantos de livramento, ele diz, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas, olha aí, sobre os meus olhos, lhe darei conselho. Então a cena que Davi está dizendo é o seguinte aqui, meus irmãos, esse meu relacionamento de reconhecimento para com Deus do meu pecado, de assumir, de declarar, Senhor, eu pequei, perdoa-me, trouxe-me a convicção de que Deus está sempre desejoso de me direcionar. Ele nunca deixou de dizer o que de fato eu tenho que fazer, o caminho que eu tenho que andar. E ele se mostra tão amoroso, tão gracioso comigo, que ele não tira os olhos de mim. Quem é pai vai entender o que eu estou dizendo. Quando eu ia à praia, quando eu vou a shopping, quando eles eram pequenos, os meus olhos ficavam todos em cima dos meus filhos, olhando. Ainda hoje é assim com a Débora, né? Estou no shopping, pai, eu quero ir no banheiro. Se eu não for com ela até a porta, Tiago faz a escolta. Estou tempo de olho. Deus está dizendo que está todo tempo de olho em cima da gente, meus irmãos. Mas não é só de olho em cima da gente, desejoso de descer a mão para machucar a gente, não. É desejoso da gente se arrepender e confiar nele. É o que Davi diz aí, ó. Aí Davi, no verso 9, ele diz, não sejam como cavalo e mula. Não sejam insubmissos. Não sejam teimosos. É o nosso último ponto. Submeta-se e não resista ao Senhor Deus. É o certo que a gente tem que fazer. Não seja como o cavalo que tem que vir só na dor. Né? Não tem um negócio que fica lá na língua do cavalo? O irmão pai sabe disso. Bota aqui, puxa, senão o bichinho não obedece não. Tem que machucar ele ali, puxar, senão ele não para, senão ele não vai para a direita, para a esquerda. O Senhor não quer que a gente seja assim. E mula é mais teimosa ainda, mula. Às vezes no cabresto a gente tem que meter a pena nela para ela obedecer. Né? Por isso que é associado a nós, seres humanos, quando a gente fica teimando com uma coisa. Deixa de ser teimoso, deixa de ser burro, deixa de ser uma mula. Ô caba burro, caba teimoso, não sabe fazer as coisas, não sabe andar no caminho. Aí ele está dizendo aqui, ó, não sejam como cavalo nem mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedece a você. Aí ele vai fazer um paralelo aí. Aí aparece os ímpios aqui, ó. Aí ele diz assim, ó. Muitos são os sofrimentos do ímpio. O ímpio é cavalo mesmo, o ímpio é mula mesmo. Tem que ser, não tem ninguém olhando por ele, não. Entendeu? Deus os entregou às suas paixões, como diz lá em Romanos. Mas a sua graça, a sua misericórdia está aqui para eles na pregação do evangelho, através dos justos que se arrependem, dos justos que não estão convalescendo por pecado não reconhecido, não confessado. Aí ele diz, ó, muitos são o sofrimento dos ímpios, mas os que confiam no Senhor, que Senhor é esse que Davi está falando? É o Senhor cuja transgressão é perdoada do pecador
cujo o pecado é coberto, cujo o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Que o Senhor detecta que não há engano, beleza. Esse é o Senhor que ele diz que é esconderijo, que preserva e que cerca de alegrias. E aí aqui ele coloca mais algo, ele diz, mas os que confiam no Senhor, os justos, a misericórdia o cercará. Aí lembra lá de Jeremias? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque, né, nosso amor, a nossa fé se renova a cada dia. E aí como é que ele termina? Verso 11. O verso 11 é a ligação, a amarração das pontas do verso 1. O verso 1 começou dizendo, feliz é o homem. Verso 2, feliz é o homem. E esse homem que é feliz e entendeu tudo que está do verso 3 até o verso 10, o que é que ele tem que fazer? Aí aqui ele vai no ápice do que é ser feliz. Ele vai dizer, alegrem-se, regozijem-se, exultem. Olha aí, irmãos. Alegrem-se, regozijem-se, exultem. Alegrar já é legal. Regozijem-se. Exultem. Então, a ideia que eu tenho é essa. Alegrem-se. Regozijem-se. Pule. Exultem. Pule e grite. Pule e grite. Porque você tem um Deus misericordioso. Você tem um Deus que pune você para que você abra a boca e reconheça. Essa pode ser a sua única oportunidade para que você se arrependa e confesse o seu pecado. E aí Deus sare a sua alma, sare o seu corpo. E você possa usufruir a paz de Deus que excede todo entendimento. E que você, de fato, possa viver o que o verso 11 chama a se alegrar, a regozijar-se e a exultar o Senhor. Ele diz, todos vocês que são retos de coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus guarde isso na nossa mente. E eu quero que você considere 4 verdades de tudo isso que eu falei. Um está relacionado ao verso 1, 2, outro está relacionado ao verso 3, 5, outro está relacionado ao verso 6, 10 e uma relacionada ao verso 11. A primeira. Seja feliz. Seja bem-aventurado. Só tem um jeito. É pedindo perdão. E só tem um jeito de pedir perdão. É você reconhecendo, fazendo confissão do seu pecado. E só tem um jeito de você reconhecer e confessar o seu pecado. É você, de fato, receber a instrução que foi dada. Olhar para Deus, que é segurança, é fortaleza, é refúgio para você. E por fim, se você tem tudo isso aqui como verdade, celebre essa grande oportunidade que Deus dá para aquele que reconhece e confessa o seu pecado. Lembre-se, Davi disse, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como um calor do verão. A maior bênção registrada de Davi aqui nesse texto foi perceber a mão de Deus pesando sobre ele. Se ele não tivesse percebido isso, ele não tinha reconhecido, ele não tinha confessado. Então, a minha oração é que Deus pese a mão sobre mim e sobre você todas as vezes que a gente silenciar os nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Sou grato, Deus, por mais essa oportunidade de falar da Tua palavra. Que o nosso coração tenha sido constrangido com essas verdades. Que possamos aproveitar a oportunidade. Quando somos acusados,
que estamos em pecado, que precisamos pedir perdão, reconhecendo nosso pecado. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para nossos lares e nos faz meditar acerca dessas verdades durante a semana. Nos traz aqui novamente na quarta-feira e no sábado. Para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos. Amém.